Paz e graça, meus irmãos. O último dia do ano de 2023, não podíamos deixar de gravar uma mensagem para aqueles que são os nossos amados. E a nossa palavra está em Samuel 7:12. 1 Samuel 7:12. E a expressão mensagem é: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Na introdução, nós vamos ver aqui que a nossa luta é saber quem é o Senhor. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é que te ajudou até aqui? Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, fala em Êxodo 13, Moisés perguntou: quando eu for falar com os israelitas, eles vão perguntar: qual é o seu nome? O que eu falo? Qual que é o seu nome? O que eu falo? O Senhor disse a Moisés: eu sou quem sou. Eu sou quem sou. Nós perguntamos: o que é isso? Primeiro, Deus mostra a sua completa suficiência. É uma completa suficiência de Deus em si mesmo. Somente Ele é dele mesmo. Não tem como comparar. Vamos comparar com o céu? Vamos comparar com o sol, né? Vamos comparar com a terra? Não tem comparação, não existe. Eu sou o que sou, né? Isso era a expressão de Deus, ele não tem comparativo. E ele diz uma coisa interessante: eu sou Deus dos teus antepassados. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Os seus antepassados tiveram experiência comigo. Era isso que ele precisava saber. Olha, eu sou Deus que os seus antepassados, porque todos viram das experiências dos seus antepassados. Êxodo 4:1, Moisés diz assim: o povo não vai acreditar em mim. O povo não vai acreditar em mim. Os israelitas, né, não vão acreditar em mim. Então, se eu for, faça isto. Pega o cajado, joga no chão, o cajado vira uma serpente, e depois põe as mãos nas axilas, e a mão sai leprosa, depois ele coloca a mão e a mão sai limpa. Isso é para provar que você esteve comigo. Você vai provar para eles que você esteve comigo. Que o povo, né, vai acreditar num camarada que desaparece, um príncipe que era lá, apesar de você saber que ele era, mas não ia acreditar. Mas com essas experiências notáveis, o povo ia acreditar. Resolvido o problema com os israelitas, com os crentes, né? Agora nós vamos para Faraó. Vamos para Faraó. Veja, primeiro Deus convence Moisés. Moisés foi um ato de... Deus teve que convencer a Moisés. Quando Deus fala com Moisés, Moisés disse: mas eu não sei falar, eu não tenho... Não. Moisés, quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez a sua língua? Não fui eu. Vamos fazer o seguinte, Moisés, você vai lá e fala com Arão, seu irmão, e seu irmão vai com você. Você vai ser com Deus para ele e ele vai ser como um profeta. Ele vai falar com o faraó. Está resolvido o problema com Moisés. Agora o problema com o povo, com os crentes, com os israelitas. Então, vamos provar para ele que você esteve comigo. Muito bem. Agora vamos para Faraó, né? Então, primeiro Deus convence Moisés, depois convence os israelitas, agora é Faraó. É difícil, mas a palavra diz que
Êxodo 5:2 diz assim: quem é o Senhor? Quando ele vai com os anciões, pega alguns anciões de Israel, os homens mais experientes, vai lá falar com o faraó. Faraó pergunta, diz assim: quem é o Senhor para que eu obedeça e deixe sair o povo? Quem é esse Deus? Que Senhor é esse? E é Senhor. Os faraós tinha aquela mitologia de que eles eram deuses, né? E ele disse: quem que é o Senhor? Que Senhor é esse? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar sair o povo. Entendeu? Então, eu não conheço o Senhor e não vou deixar sair o povo. Quem que é esse Deus? Quem que é esse Senhor? Para que eu obedeça e deixe sair o povo. Nós vamos analisar aqui quem é esse Senhor, quem é Deus. Primeira colocação nossa aqui: Deus é Espírito. Veja bem, isso que nós temos que entender. Porque muitas vezes as pessoas, Deus convence um homem, né, para levar a palavra de Deus. Deus depois tem que convencer o povo que aquele homem esteve com Deus, é de Deus. Aí vai levar a palavra para o mundo. Muito bem. O mundo, né, não acredita, né, não tem experiências, eles só precisam próprios deuses, fazem a sua vontade. Mas nós temos que levar a palavra de Deus, convencê-los. Mas quem é Deus? O nosso problema consiste em que muitas pessoas que servem a Deus não têm o pleno conhecimento de quem é Deus. Primeiro, Deus é Espírito. Deus não tem corpo, portanto não tem limites. Ao mesmo tempo, Deus é uma pessoa e quer relacionar conosco. Veja que coisa maravilhosa. Deus é Espírito, né? Portanto, não tem como, não tem limites, né? Ele não tem espaço. Mas ele é uma pessoa e quer relacionar conosco. Isso nós vemos lá no Éden, né? E ao longo da vida do homem. Deus chamando Abraão, amigo de Deus. Deus quer se relacionar conosco. Segunda coisa, Deus é infinito. Não tem início nem fim. Ele não foi criado, né? Nada pode ser acrescentado a ele. Ele é infinito. Nada pode se acrescentar a esse Deus. Terceiro, Deus é eterno. O tempo é criação de Deus. Ele não está no tempo passado, presente ou futuro. Tempo é criação de Deus. Deus é. Certo? Eu sou o que sou. Tá bom. Então não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Deus é Senhor do tempo. Ele criou o tempo. Deus é onisciente. Não existe nada que ele não saiba. Qualquer fonte de conhecimento vem de Deus, né? Ele que é onisciente. Outra característica, Deus é onipotente. Não existe nada que Deus queira fazer e não possa. Ele é onipotente. Mais uma característica desse Senhor: Deus é onipresente. Todos os lugares estão diante dele. Ele é maior do que todo o universo. Pois foi ele quem criou o universo, então ele tem tudo. O universo é criação de Deus. Veja, né, a pequeninez do universo, diante desse Deus tem tudo. Isso é bom, esse é o Senhor que nós conhecemos, né? Porque isso é alguns adjetivos. Nós podemos colocar mais alguns adjetivos desse Senhor que é extraordinário. Muito bem. Esse Deus que podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque nós passamos por todas as etapas e conhecemos quem é
o Senhor, o nosso Senhor. Muito bem, agora vamos lá para o texto de Samuel 7, né? Samuel 7. Samuel 7:1, a barra fala da arca da aliança, né? A arca do acordo de Deus com o israelita. Esta arca simbolizava aquele acordo que Deus havia feito com o povo israelita, né? E esta arca ficou 20 anos na cidade de Jeri, fora de Jerusalém. Ela foi levada pelos filisteus. Os filisteus tiveram grandes dificuldades lá com a arca, porque começou a surgir enfermidades, eles descobriram que era a arca. Os sábios lá descobriram que aquilo era... A arca não podia estar com eles, porque a arca era bênção, era o cerco, era a aliança com Israel, mas era no juízo para quem era contra Israel, contra Deus. Então eles começaram a sofrer com aquilo. Então quando mandaram para outra cidade, eles ficavam desesperados e mandaram para Bet-Semer. Os bet-semitas ficaram muito alegres, fizeram um altar, fizeram uma pedra e colocaram lá, mas o que fizeram? Eles olharam para dentro da arca, desrespeitando as ordens da aliança de Deus com eles, olharam para dentro da arca e de uma vez morreu milhares de pessoas. Aí ficaram desesperados. Aí pegaram a arca, levaram para a cidadezinha que se chama Bet-Semer, né? Bet-Semer, levaram para lá. E Abinadab, como seu filho Eleazar, colocou ele como um sacerdote e ficou lá e foi grandemente abençoado, né? Ficou lá 20 anos. E o lugar da arca é Jerusalém, é a cidade, é a capital. E aí eles oraram a Deus, pedindo a Deus ajuda, clamaram ao Senhor para que o Senhor pudesse fazer com que essa arca voltasse para Israel, para dentro da principal cidade de Israel. E é interessante, eu sempre digo que essa arca é o símbolo da aliança, da palavra, da Bíblia, né, sagrada. Eles perderam a arca porque estavam em pecado. E as pessoas em pecados, eles perdem a palavra de Deus, o entendimento. E temos que orar ao Senhor. Muito bem, o povo pede ajuda para o retorno da arca e o profeta Samuel então exorta o povo. Como era o profeta, né, era o responsável por transmitir as coisas de Deus ao povo, ele exorta o povo a voltar para Deus. Faz uma exortação. Vamos fazer uma limpeza, vamos tirar os ídolos do nosso meio, vamos jogar fora, vamos arrepender dos pecados e nós vamos reunir em Mispá. Vamos descer lá para Mispá, cidadezinha lá. Tem algumas alianças, eu não estudei a fundo sobre isso, mas Mispá, vamos descer para Mispá, fazer uma festa de conversão. Vamos lá oferecer ao Senhor uma festa. E lá em Mispá, eles tiraram água, derramaram água ali perante o Senhor, como oferta a Deus, jejuaram o dia todo e confessaram seus pecados. Eu diria que era uma renovação espiritual, confessar os pecados. Foi uma alegria, uma renovação, uma restauração espiritual do povo lá em Mispá. Mas veja bem, quando eles estavam lá reunidos, os filisteus ajuntam 5 governadores para atacar Israel. 5 governadores lá da cidade dos filisteus. Vamos atacar esse povo, está reunido lá, deve ser para guerrear. Agora vejam bem, o povo estava lá confessando a Deus, buscando a Deus, se arrependendo diante de Deus, jejuando, fracos, né, porque o jejum enfraquece. E os inimigos, entenderam que eles estavam lá preparando para brigar contra eles. E levantaram 5 governadores com seus exércitos. O povo estava lá sem armas, sem nada. Se tivesse lá soldados, estava lá para confessar a Deus, não era para guerrear. Mas os filisteus entenderam que, os governadores filisteus,
entenderam que era para atacar eles. E eu sempre digo que isso sempre acontece, né? Isso sempre acontece. Quando você decide servir a Deus, levanta as oposições. Às vezes ele luta no lar, luta com a esposa, com o esposo, luta no trabalho, nos negócios, não é? A convivência se altera. Eu vou servir a Deus. Aí o inimigo levanta de lá. O seu propósito é servir a Deus, mas o inimigo não quer, né? O inimigo quer se levantar contra você. Isso acontece sempre, né? E então, quando o povo ficou sabendo disto, eles pediram a Moisés, falou a Josué, né? Josué. Josué, não para de orar pedindo ajuda de Deus. Não pare de orar, Josué. Ore a Deus, peça ajuda a Deus. Nós estamos agora, nos arrependemos, voltamos para Deus, estamos em dificuldades, as lutas aumentaram, as dificuldades vieram. Nós queremos apenas a arca, queremos a palavra de Deus, queremos servir a Deus, e as lutas, Senhor, tem misericórdia. E sabe o que aconteceu? Deus intervém a favor do seu povo com fortes trovoadas. Então houve trovoadas. Os filisteus ficaram em completa confusão, porque relâmpago, trovão e o povo desesperado. Fugiram. Eles fugiram confusos. E Samuel pega uma pedra, naturalmente juntaram os homens lá, pegaram uma grande pedra, né, entre Mitsipá e a cidade de Mitsipá e Sem, fez um monumento ali, pedra grande ali, e aquele monumento foi feito, criado ali. Ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Maravilha! Estamos chegando a esse último dia do ano. E podemos dizer, as batalhas foram grandes, mas aqueles que voltaram-se para Deus, para o Senhor, né, eles podem dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, que é esse Deus onipotente, que é esse Deus onisciente, que é esse Deus eterno, esse Deus infinito, esse Deus que é Espírito. Até aqui nos ajudou o Senhor. Uma hora alegria nossa é poder vencer um ano, saber que não nos apartamos da presença desse Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que Deus sustente a sua vida e que esse Senhor, né, porque para alguns tão limitados, tão frágil, que não pode cuidar das suas lutas, mas para nós esse é o Deus Todo-Poderoso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe. Paz do Senhor.